Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Adriano. Eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que não são da Guide, né? Então, rapidamente, a gente aqui está fazendo uma série de webinars. A gente tem convidado algumas pessoas de fora da empresa para bater um papo com a gente, né? Sobre os mais assuntos diversos aqui, nós aqui da TI, da Guide. E a gente está na terceira edição aí, e hoje a gente tem o Gustavo aí para falar com a gente um pouco sobre Design Thinking e outras coisas um pouco mais diversas, né? Bom, vou passar a palavra aí para o Gustavo. No final a gente vai abrir para perguntas, a gente vai liberar aí para as pessoas poderem abrir o microfone, conversar um pouquinho, tá? E aí a gente organiza aqui pelo chat, tá bom? Gustavo, fica à vontade. Valeu, gente. Obrigado. Super obrigado pelo convite. Então, achei um papo menos tecnológico, acho mais filosófico. Hoje, quem puder ligar a câmera me ajuda, porque eu sei se o que eu estou falando tem coerência com o que vocês estão ouvindo aí. Deixa eu compartilhar minha tela. Todo mundo vendo aí? Beleza? Tô vendo. Sim. Então, eu sou engenheiro do IT, eu trabalho em IT faz uns 20 anos, mais ou menos. Tenho interesses diversos. Gosto muito de tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia. Gosto de comportamento, pensar sobre o futuro das coisas, futuro do trabalho. E comecei a ter contato com design, thinking e exercícios co-criativos em 2015. E o material que está aqui é um compilado de um monte de coisas que eu vi, algumas coisas que eu percebi, coisas que eu construí com alguns amigos meus. E não tenho todas as respostas, estou longe de querer ter todas as respostas. E tem um conjunto de pensamentos aqui para oferecer. Então, antes da gente começar, pelo menos para mim isso funciona muito bem, falar sobre as coisas que eu estudo, sobre as coisas que eu penso. Me ajuda muito. E quem tem mais ou menos a minha idade, esse cara foi prêmio Nobel de Física, tem um monte de livro dele, eu estudei por alguns livros dele, e assim, se você quer saber se você sabe de alguma coisa, tente explicar, e aí você vai ver que você não sabe, você aprende mais um pouco. Então, eu queria deixar essa mensagem de inspiração para todo mundo aí, vale a pena. Então, vamos para o conteúdo. Eu acho que o mundo mudou muito nos últimos 5 anos, ninguém vai discordar disso, né? E eu gosto, esse termo VUCA é um termo que acho que as pessoas usam deve fazer uns 5 ou 6 anos, eu encontrei um termo melhor do que esse, e para mim ele descreve de uma forma interessante o que está acontecendo, essa revolução de coisas. Então, volátil, incerto, complexo, ambíguo, é diferente às vezes de entender o que está acontecendo, uma velocidade de mudança que só aumenta, e eu acho que geralmente a gente tenta explicar o que está acontecendo pelas partes. A gente olha para uma parte e tenta explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que tem muita tecnologia, por isso que está essa confusão toda. Então, não, está essa confusão toda porque a gente não tem tantas pessoas qualificadas e é por isso que está essa confusão toda. Está essa confusão toda porque as dinâmicas de trabalho estão mudando, essa coisa de trabalho remoto não funciona muito bem, a gente está perdendo colaboração, ou então, nossa, as coisas estão complicadas porque as pessoas não param em lugar nenhum. Como elas não param em lugar nenhum, elas não conseguem criar raízes, colaborar e resolver os problemas. E tem um monte de explicações que tentam, pela parte, explicar o que está acontecendo, que não é o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar falar do todo. Então, quando a gente olha para o todo, o que está acontecendo exatamente e o que a gente faz com isso e o que falta para mim. Para mim pode ser para mim pode ser para minha organização, pode ser para o meu departamento, pode ser para um grupo de pessoas que trabalha comigo. Então é isso que eu vou tentar explicar rapidinho aí numa meia hora talvez, compartilhar um pouco das minhas ideias sobre isso. Eu acho que uma das características mais marcantes para mim, pelo menos, é que os problemas estão ficando muito grandes e difíceis de entender. Então está muito difícil de uma pessoa só olhar para um problema por uma ótica só e dizer assim, olha,
é isso aqui que a gente devia fazer. E todo mundo está mais ou menos certo. Os pontos de vista, eles são altamente coerentes com o que a pessoa está vendo e com o que ela sabe do mundo. Então, nesse exemplo aí, né, ilustrativo, meio metafórico, o cara que está na frente, ele talvez vai dizer que um elefante é parecido com uma mangueira. E o cara lá de trás vai dizer que um elefante parece com um espanador de pó. E o cara lá de cima vai dizer que não é nenhuma das duas coisas, que um elefante é uma coisa que treme demais. E o cara em vermelho, ele nem está vendo o elefante. E o último lá de trás, ele acha que está vendo o elefante, mas ele não está vendo o elefante, ele está vendo uma coisa que o elefante deixou para trás. Então, é difícil a gente olhar para os problemas que aparecem hoje dentro das organizações e cravar muito rápido o que está acontecendo. Tá? E acho que essa é uma característica super marcante. E eu vou tentar traçar aqui um pouco sobre o antes e o depois disso que está acontecendo para mim nos últimos 5, 7 anos, por aí. Vamos ver no chat se alguém chuta certo. Quem é esse cara da foto aí? Tem tanta gente aí, alguém vai acertar. Chuta aí no chat. Vamos ver se alguém acerta. Quem que é esse cara aí? Putz, matou rápido. É o Ford mesmo. Estava esperando que demorasse uns 2. Então, aqui, ó, nessa foto, ele está de um lado de um Ford T. Então, o Ford T foi o primeiro carro produzido em massa. Como é que ele conseguiu produzir esse carro em massa? Divisão de trabalho. Então, os carros antes da linha de produção em massa, eles eram produzidos artesanalmente. Com a linha de produção com divisão de trabalho, ele conseguiu ser 10 vezes mais eficiente. E ele não foi o cara que inventou isso, mas ele foi o cara que sistematizou isso. E essa linha de produção desse jeito que ele copiou dos açougues. Elas já eram presentes em açougues, onde o boi passava e as pessoas cortavam. E a característica disso é, você tem um propósito para entregar, a sua organização faz alguma coisa, ela entrega valor para um determinado cliente, e você divide o trabalho. Então você tem o silo A e o silo B, tem uma parede entre os dois, e você se comunica de forma transacional. E não é que isso é ruim, acho que isso funcionou desse jeito durante pelo menos 100, cento e poucos anos, funcionou super bem. E o que está acontecendo agora com essa força, essa coisa doida, essa mudança toda, essa velocidade da mudança? Essas fronteiras, elas não são mais desse jeito. É difícil de você delinear essas fronteiras como elas estão no primeiro desenho aqui. Essas fronteiras, elas estão ficando um pouco borradas. Então, quando você olha duas áreas que estão dentro de uma organização que nos últimos 10 anos trabalharam de forma transacional, começa a aparecer uma área ali no meio, que é dos dois, mas para quem estava no mundo velho não é de ninguém. Isso cria uma certa confusão na cabeça das pessoas que estão ali em volta, porque essa noção de fronteira entre eu e o outro, o que é meu e o que é do outro, é fundamental para você determinar quem você é, como você trabalha, quais são os seus valores. Então, o surgimento dessa zona de ambiguidade, dessa zona cinzenta, que é diferente da zona branca, a zona branca que é uma zona mais ordenada, eu acho que é uma característica importante. E é onde esses problemas grandes surgem. É nessa zona que é de todo mundo e não é de ninguém ao mesmo tempo. E cada vez mais essa zona ela se amplia. Em alguns segmentos, tem organizações tendo que se reinventar totalmente. O que ela fazia não vale mais, né? Porque isso atingiu o que ela fazia de uma certa forma, que ela tem que praticamente nascer de novo. Então, eu acho que associado aos problemas muito grandes e essa indefinição de como a gente colabora para tentar entender o que está acontecendo, eu acho que isso causa uma dificuldade, um sofrimento muito grande para as pessoas, para o que se espera, e todo mundo quer dar o seu melhor. Mas eu acho que a gente precisa de um olhar diferente para poder atacar essa questão. Vamos fazer um pequeno exercício de ponto de vista aqui, ó.
Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, deixa eu mudar a minha tela. Ó, entra aí nesse endereço, mente.com, pode entrar no celular, é só um formzinho. Coloca esse código lá, 2725867. E em um minutinho me diz o que vocês acham que estão vendo nessa figura, mas pega a primeira coisa que vocês estiverem vendo. Não tenta pensar demais, pega a primeira coisa. Eu consigo ver quantos responderam aqui, quando a gente tiver umas 20 respostas aí, eu mostro o resultado. Esperar mais um minutinho, ver se o pessoal chega. 11, 14. Tem 32 pessoas, vamos esperar umas 20, muitas, vai. Já tive respostas tão diversas que eu tive que ampliar o menu. 22, vamos lá, deixa eu mostrar. Vamos ver o que apareceu aqui dessa vez, sempre é diferente. Então, ó, 40% das pessoas viram um pato, 23% das pessoas viram uma gaivota e 36% das pessoas viram um coelho. E aí, quem está certo? Você pode dizer que quem está certo é a maioria, tem uma lógica dominante na maioria, né? Será que a maioria está certa? Não sei necessariamente se a maioria está certa sempre. E o problema, eu acho que é assim, muitas vezes a gente olha para uma coisa que a gente não sabe o que é e não dá para esperar para a gente agir. A gente tem que decidir em grupo o que é aquela coisa para a gente poder agir sobre ela. E tem uma diversidade de opiniões sobre o que é aquela coisa, que nem no caso do elefante. Então, a gente tem que se juntar muito rapidamente, mais rápido do que alguém está tentando resolver aquela coisa, mais rápido do que a gente, e decidir o que a gente vai fazer. E a gente tem que decidir colaborativamente. E deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, como é que era antes? Antes é meio lógico, né? Qualquer pessoa olha para as regras do antes e fala, 1 mais 1 é igual a 2. É fácil de entender. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E depois tem essa zona de ambiguidade. Uma ambiguidade muito grande, uma ambiguidade que aparece cada vez mais rápido, cada vez mais pressão para resolver as coisas mais rápido. E o que a gente faz? No antes, nessa zona mais ordenada, você tinha a figura do super-herói. É o cara que sabe tudo. Então procura o João. O João sabe. O João sabe tudo que acontece aqui. O João consegue resolver qualquer problema. Aquela ideia de super-herói, ela existia. E todo mundo que tem aí uns 40 e poucos anos conheceu algum super-herói que trabalhou à sua volta e era sempre ele que resolvia as coisas. O Handyman, que aparecia e resolvia tudo. Na zona da direita, o super-homem não existe mais. É humanamente impossível você conseguir entender tudo o que está acontecendo e tomar decisão sozinho, porque é tudo muito grande, é muita informação. Então, o lado da direita, para problemas altamente complexos, cheio de ambiguidade, ele é altamente cocriativo. Você precisa dessa cocriatividade, você precisa dessa diversidade. Você precisa de um cara que fala que é o pato, você precisa de um cara que fala que é uma gaivota, você precisa de um cara que fala que é um coelho, debatendo por que eles acham que são aquelas coisas, para você enriquecer o pensamento para você fazer alguma coisa. Antes, o mundo era mais técnico. Vocês estão vendo aí embaixo, tech. Na direita, ele é mais sociotécnico. Social no sentido do contexto, o contexto importa muito. Então, nesses problemas à direita, altamente ambíguos, não adianta contratar uma consultoria para fazer para você. Você pode contratar uma consultoria para te apoiar. Mas o contexto e as relações importam, as relações entre o time que está em volta daquele problema muito complicado.
E é um tech que é um tech diferente. Hoje, coisas como psicologia, sociologia, antropologia dos problemas conta. A gente não está muito habituado com isso, mas conta. E cada vez vai contar mais, eu acho. A gente não tem nas organizações hoje pessoas de humanas. As organizações se organizaram muito em torno do que é exato, do que é mensurável, e isso, para esse mundo da direita, é insuficiente. Eu não acho que seja suficiente. Então, como é que era antes? Então, antes você tinha esses silos transacionais, era um mundo mais ordenado, era um mundo conhecido, era um mundo das melhores práticas. Então, você conseguia olhar à sua volta, eu estou no Brasil, alguém na África do Sul está fazendo aquilo, e eu trago para o Brasil, as regras são conhecidas, vai funcionar. Então, acho que qualquer pessoa que tem mais ou menos a minha idade aí vai lembrar do 0111406 que tinha o Vaporeto. Lembra do Vaporeto? Tinha o Vaporeto, sacas guinso, aquele monte de coisa. O cara olhava para fora, tem um mercado parecido no Brasil. Ele pegava, trazia para o Brasil e funcionava. Essa importação de melhores práticas, onde eu copio e coloco para funcionar, não funciona muito bem do lado da direita. Vai continuar funcionando, a gente vai continuar tendo áreas comoditizadas, onde você pode copiar coisas que não são centrais ao que você faz. Mas você, para se diferenciar, você vai ter que construir conhecimento. E como é que funciona o depois, nesse diagrama? Todo mundo está procurando diferenciação, e a diferenciação não está no branco, está na área rachurada. A diferenciação está nessa área onde as fronteiras são meio borradas. Esse mundo aqui ele é desordenado, ele não é muito lógico. Aquele se então que tem na direita não tem tanto aqui. E as soluções são emergentes. Ou seja, você só descobre qual a solução tentando, fazendo experimentos, descobrindo. São muitas variáveis para você poder tentar interpretar, para poder tomar uma decisão. Você vai ficar muito tempo tentando entender o que está acontecendo ali. Não é óbvio. E é uma zona altamente transdisciplinar. Essa é uma palavra pouco usada, e depois eu vou explicar o que é. E assim, de qualquer gestor aí de 40 e poucos anos foi educado dentro de uma caixa. Você fez faculdade de ciência da computação. Essa é a sua caixa. Quando você olha para esse mundo da direita com o olhar da sua caixa, com o olhar de como você foi educado, com o olhar de uma disciplina somente, é muito assustador, porque as ferramentas que você tem para resolver o problema, elas não são suficientes. Você olha para aquele problema do tamanho do mundo e você fala, o que eu vou fazer com isso? Então, você precisa de um mindset diferente para operar nessa zona aqui da direita, nessa zona da complexidade, nessa zona da ambiguidade, nessa zona do alto grau de incerteza. E o que é transdisciplinaridade? Então, você tem uma disciplina simples, que é uma caixa, eu resolvo aquela coisa, ela é conhecida, ela cabe dentro de um quadrado do conhecimento de uma pessoa que fez uma determinada faculdade. Você tem a combinação de duas disciplinas, por exemplo, quando você quebra o braço, você vai no médico, ele arruma o seu braço, depois você vai no fisioterapeuta. Muitas vezes, o fisioterapeuta nem fala com o médico. Você leva lá o seu exame, ele olha o seu braço, você tem duas disciplinas se combinando ali, mas cada uma no seu quadrado. O fisioterapeuta não entende nada do que o médico fez para consertar o seu braço. Ou entende um pouco, ou só entende o mínimo para poder fazer o trabalho dele. Quando a gente fala de transdisciplinaridade ou zona transdisciplinar, é você combinar essas disciplinas ou duas disciplinas para combinar, para produzir uma solução que ela não é necessariamente usual. Isso acontece muito em medicina, em doenças muito complexas, onde você tem várias doenças se combinando e você coloca uma junta médica para poder olhar para aquela coisa. E à medida que o problema vai ficando mais complexo, você tem que caminhar mais para a direita. Quanto mais complexo, mais você caminha para a direita. Então, essa noção de que problema é esse, quais as características desse problema, que disciplinas eu devia estar considerando para resolver esse problema, é importante, porque você pode ficar na tentativa e erro um tempão. Agora, se você tiver as pessoas certas para poder fazer a primeira tentativa e erro a melhor possível, do ponto de vista da inclusão, da diversidade de pensamento, da diversidade de formação, você pode chegar lá mais rápido. E
esse é um diagrama que eu coloquei para poder tentar pensar como é que a gente pensa com isso. O melhor jeito de ler isso é de cima para baixo. Então, quando eu olho para um problema que é do tamanho daquele elefante que está na zona rachurada, eu não começo pensando na solução, eu começo pensando no problema. Eu começo pensando no cliente do problema, eu começo pensando na pessoa que está com aquela dor do problema, com o pensamento de cuidar. Eu preciso entender o que está acontecendo ali à volta, o que essa pessoa está sentindo, o que o entorno está dizendo, e o mindset é totalmente para o outro. Esquece que você sabe A, B, C, D, vai chegar a hora de você trazer a sua contribuição quando vocês forem discutir a solução. Depois que você pegou essa fase de onde está a dor, quais são as características da dor, você entra numa zona de questionamento, de pensar muito profundamente, nossa, o que está acontecendo? Deixa eu olhar o problema por essa ótica, por aquela ótica, deixa eu entrevistar um monte de gente, e só depois disso você vai pensar na solução. A última coisa que você pensa é na solução. E quando você estiver pensando na solução, é que você vai trazer os diferentes conhecimentos, o A, B, C, e tentar integrar esses conhecimentos diversos. É aí que a gente pensa um pouco, tá bom, já que o problema é esse, qual que é a minha contribuição? E eu acho que uma dificuldade muito grande nas organizações de hoje é que assim, ninguém tem tempo para pensar no outro. Ninguém tem tempo para poder parar, pensar, respirar. Nossa, que problema difícil. O que eu faço com esse problema? Todo mundo quer sair resolvendo. E tem uma pressão muito grande por essa coisa do, nossa, preciso demonstrar que eu estou ocupado. Eu estou ocupado, eu preciso resolver rápido, eu preciso mostrar que eu estou fazendo alguma coisa. Para problemas altamente complexos, isso pode ser que dê certo uma ou duas vezes, mas sistematicamente não vai dar certo. Eu não acho que vai dar certo. Algumas áreas das organizações precisam desacelerar para que a gente encontre soluções melhores para os problemas altamente complexos, tá? E tá, então o que design thinking tem a ver com isso tudo? A gente falou de problemas grandes, de zona de ambiguidade, silos que estão se sobrepondo, numa zona que não é de ninguém. O que design thinking tem a ver com isso? Ele é uma ferramenta, ele pode ser uma ferramenta para você integrar essas diferentes cabeças, essas diferentes óticas para o problema. Ele é uma ferramenta para você, quando você tiver uma noção do que está acontecendo, você conseguir juntar esse pessoal e dizer assim, gente, já que é isso que está acontecendo, o que a gente vai fazer? E um design bem feito, ele ajuda você a construir times, ele ajuda a construir confiança, ele mitiga muita assimetria de informação. Não parece no dia a dia, mas tem muita coisa que metade das pessoas sabe e a outra metade não sabe, só porque elas não tiveram tempo de conversar. E assim, esse momento de troca de informação sobre o contexto associado ao elefante é muito importante. Aí o item número 3 é assim, gente, sempre tem pessoas que falam mais do que as outras, mas muitas vezes o introvertido tem uma opinião interessante, ele só é introvertido. Então, facilitações bem feitas trazem o melhor dos que falam menos. Quando você está falando de problemas que passam por culturas diferentes ou línguas diferentes, quem está falando numa língua que não é a sua língua materna vai ter mais dificuldade de se expressar, porque a pessoa não tem a linguagem. Então, como é que a gente traz esses pensamentos para a mesa para essa pessoa que tem um olhar importante seja ouvida? Tem culturas onde as pessoas não vão falar se você não perguntar, se você não der a vez para elas falarem. Como consequência dessa questão de quem fala mais e quem fala menos, é sem dúvida uma boa facilitação, uma boa sessão de design, é uma maneira de inclusão, de desafio muito grande da lógica dominante, e é uma forma muito grande de você criar inovação, se você escuta essas vozes que às vezes a gente não escuta, nem sempre a maioria tem razão. Por último, é um exercício grande de desenvolvimento de linguagem. Então, quanto mais você fala sobre um problema, melhor você fala sobre aquele problema. Então, da segunda vez que você for falar sobre o problema, você vai falar de uma forma mais eficiente, você vai desenvolver uma linguagem para falar dele de forma mais eficiente, você vai desenvolver códigos para falar sobre o problema. Tá? Então,
Esse slide é para ilustrar o que uma boa sessão de design thinking traz. E para quem não sabe, ou para quem nunca teve contato com design, esse é o jeito como eu explico para uma pessoa que nunca viu. Você tem um problema, você tem um time, você tem um facilitador, uma pessoa que entende as técnicas, entende um pouco de psicologia, entende um pouco de como os grupos funcionam, e você tem um monte de plays que você aplica para entender melhor aquele problema, para debater melhor aquele problema. E quem nunca participou de um exercício como esse, acho que devia participar. Se bem facilitado, é bem interessante. Eu não sou um design thinker, eu estou nesse entorno faz algum tempo e já conheci facilitadores muito, muito, muito bons. Chegando perto aí do fim, eu acho que só tem mais esse slide, aí a gente para bater um papo, pega algumas perguntas. Eu acho que a mensagem final, para mim, é o seguinte: nessa zona rachurada de ambiguidade, de confusão, essa zona que não é de ninguém, a gente precisa respirar e parar um pouco para ver o que a gente faz. Na zona branca, não necessariamente. E, obviamente, não dá para desacelerar todo mundo, para todo mundo pensar num problema só. Mas tem pessoas nas organizações que você precisa desacelerar, sim. Se essa pessoa que está no entorno desse problema muito complexo estiver cansada, ela não vai ter boas ideias. Então, nessa zona rachurada, essa questão da carga cognitiva que algumas pessoas têm para pensar sobre o futuro e pensar sobre as soluções em torno de questões complexas, essa questão precisa ser pensada. Naquela zona ali, a gente precisa sistematizar a colaboração. Não adianta contar com o super-homem. O super-homem ali vai morrer de estafa. Principalmente hoje em dia, onde os problemas estão cada vez mais complexos. Acho que complexo é a melhor palavra aqui que cabe. Eu vou parar agora para a gente bater um papo. E assim, essa apresentação é baseada num desenho, baseada nesse desenho que algumas pessoas me ajudaram a montar. Eu primeiro fiz o desenho, depois que eu montei a apresentação. Então, quem se interessar pelo desenho, tem um QR Code aí e tem um link no meu LinkedIn também. Vocês podem baixar. Eu vou deixar isso aí um pouco na tela e eu vou parar aqui. Aí não sei se alguém quer mandar uma pergunta no chat, vocês querem abrir o microfone. Caso vocês queiram usar ali na aba de participantes tem o raise hand, né, levantar a mão, e aí a gente libera o microfone aqui, pode ficar à vontade de falar, ou se quiser mandar no chat também, como for melhor. Tá? Fique à vontade aí para mandar perguntas. Já tem a primeira pergunta ali, Samuel. Quais os efeitos de continuarmos trabalhando no elefante separadamente? Então, o problema que eu vejo é o seguinte: se a gente, imagina uma organização muito grande, se cada uma trata aquele elefante, um trata como se fosse uma mangueira e o outro como se fosse um espanador, a gente está puxando a organização em direções diferentes. E outra, é um elefante, né? Não é nenhuma mangueira, não é nenhum espanador. A gente perde sinergia, a gente perde muita sinergia. Numa organização muito grande, onde você pode ter muitas pessoas pensando sobre aquela coisa, trazendo opiniões diversas, você perde muita, muita, muita sinergia. Eu fiz um trabalho, um projeto recente, e era um problema grande, muita gente tinha muita opinião sobre ele, e eu tomei um risco, eu falei assim, não, gente, antes da gente resolver, a gente vai passar por um processo de entrevista. Então a gente vai desenvolver os scripts e vamos falar com umas 50 pessoas para a gente entender que problema é esse. E aí a gente entrevistou, em 10 dias, a gente dividiu entre a gente, era um grupo grande, 12 pessoas, cada um entrevistou 5 pessoas, em 10 dias a gente entrevistou 50 pessoas. Quando a gente juntou tudo que a gente tinha ouvido, tem uma sistemática para você agregar tudo isso, o problema ficou evidente para a gente resolver. Saiu muito rápido. Então, quanto mais a gente conseguir, em grupos muito grandes, ampliar essa rede sensorial para poder entender o que está acontecendo, mais rápido a gente vai chegar numa solução.
Eu acho que tem um conceito do pensamento ágil, né, que eu estou desafiando um pouco aqui nesse conceito. É claro que tentativa e erro vai funcionar sempre. Você pode ficar fazendo experimentos. O desafio que eu estou fazendo aqui é para, respira, vê se você tem as pessoas certas e se elas estão com o mindset correto. Aí você monta o experimento. Eu acho que o test and learn sem as competências corretas, na minha opinião, é um risco para coisas que a gente não entende muito bem. Então, acho que assim, voltando para a pergunta do Samuel, eu acho que o risco é chegar lá mais devagar. Se a gente tivesse esperado mais uma semana ou duas com o mindset correto, com as pessoas corretas, talvez a gente resolvesse mais rápido. E assim, a inércia de uma organização muito grande é muito grande. Depois que você começou o projeto de um jeito, alguém prometeu que aquilo vai produzir um resultado e voltar atrás é meio complicado. Então, principalmente em organizações que têm muita inércia, eu acho que sair andando sem muito controle é um perigo. Mais uma pergunta aqui. Qual a sua sugestão para criar um ambiente realmente colaborativo entre sócio e tech teams? Qual a sugestão para criar um ambiente realmente colaborativo entre... Olha, eu acho que assim, para essa pergunta da Ana, como é que a gente começa, né? Se eu tenho uma organização que ela é muito orientada a todo mundo trabalhando ao mesmo tempo e ninguém nunca lê um livro, como é que a gente muda essa inércia, né? Eu acho que é muito difícil você mudar essa dinâmica muito rápido se você não tem alinhamento do chefe, se você não tem um alinhamento do líder daquele grupo. Então, assim, em algum grau, você precisa... A primeira coisa que eu diria é o seguinte: você tem que ganhar o líder daquela organização. A organização é um reflexo do seu líder, é um reflexo dos valores do seu líder. Então, esse é um caminho. Aí as pessoas vão dizer: nossa, mas o meu líder não entende disso. Então, tem uma outra opção, que é assim: existem áreas que estão desesperadas atrás de uma solução para um problema absurdamente complexo, que elas tentaram resolver várias vezes, não conseguiram, e essa pessoa topa tudo. Existem algumas zonas de oportunidade onde as pessoas topam tudo. Então, eu já vivi isso também. Então, numa rede muito grande, num sistema muito grande de gente, pode ser que não seja o head daquela organização, daquela área, mas será que naquela liderança não tem uma pessoa que está desesperada o suficiente para topar tudo, para topar uma coisa diferente, porque ela já tentou 10 vezes e não conseguiu? Então, essa seria a minha segunda oportunidade. Existem pessoas que estão mais frágeis nesse bloco de pessoas que não quer mudar o pensamento, não consegue mudar o pensamento, que ela só quer uma solução para o problema. Então, acho que tem que ser oportunista, identificar essas pessoas, se conectar com elas. Esse seria o meu take. Gustavo, até complementando, tem uma pergunta, assim, você acha que esse mindset tem que ser de uma área específica de gestão de crises / problemas? Você acha que é pelo nível de senioridade que tem que ter em cada área essa pessoa? Todo mundo tem que ter um pouco dessa abordagem e aí quem tiver mais preparado naquele momento, disponível naquele momento atua? O que você acha que funcionaria melhor? Tá, eu acho que assim, eu acho que em algum dia todo mundo vai precisar fazer isso, porque isso que nós estamos falando vai chegar à nossa volta, mais rápido do que a gente pensa. Agora, as organizações têm um funcionamento próprio, né? E tem uma inércia que a gente tem que quebrar. Então, eu acho que se eu fosse numa organização que quer mudar, mas não sabe onde, eu acho que a gente tem que procurar áreas estratégicas, áreas que escondem valor. Eles sabem que tem valor naquele entorno, mas não sabem como extrair valor daquele entorno. Então, o melhor jeito da gente começar é pequeno, né? Antes da gente tentar escalar uma coisa, tem que começar pequeno, fazer funcionar. E eu acho que nas áreas mais estratégicas de uma determinada organização, se você tem uma organização de vendas e marketing, onde vendas e marketing dominam a organização, tem outras organizações que estão dominadas por finanças. Eu começaria por essas áreas, onde o valor estratégico tem mais valor estratégico, se você conseguir encontrar um stakeholder, um sponsor, entendeu? Para poder
apoiar isso tudo. Sem apoio, gente, nada funciona. Então a gente tem que ganhar alguns corações para poder começar. E assim, um de cada vez, né? Eu mesmo estou num processo agora onde a gente está tentando mudar algumas coisas e a gente está ganhando uma pessoa de cada vez, esperando que essa coisa escale. Deixa eu ver Beleza. aqui, ó. Próxima pergunta aqui. Quem é mais tech do que sócio? Como desenvolve o sócio? Social, né? Quem é mais tech do que sócio? Como desenvolve o social? Se você for pensar, assim, se você é uma organização, assim, se essa pergunta veio de uma pessoa de tecnologia, que é o caso do Samuel, porque eu conheço o Samuel, então acho que talvez ele esteja falando de desenvolvimento. Aqui, eu acho que nada mais evidente do que os benefícios sociotécnicos de um time ágil de alta performance. Eu tenho um exemplo muito interessante que é eu entrei numa reunião, as pessoas estavam reunidas tendo uma conversa, e aí eu ouvi um cliente daquele grupo dizer uma coisa. E aí, uns 2 dias depois, cheguei perto da pessoa que tinha ouvido aquilo e falei assim: e aí, o que vocês estão fazendo com isso? E aí a pessoa falou assim: eu estou fazendo A. Eu falei assim: não, mas ela não falou A, ela falou B. E aí a pessoa disse assim: então, é que você não conhece ela. Ela falou B, mas ela quis dizer A. Porque eu conheço ela. Então, eu acho que se você já tem um caminho aí mais para o lado de software, né, de desenvolvimento ágil, esse é um bom exemplo de que o lado social do sociotécnico está ali presente. Se você tem um time ágil de alta performance, não é só porque as pessoas sabem escrever linhas de código, nesse caso. Então, e mesmo, gente, esse conceito de sociotechnicality, vamos dizer assim, ele não é novo. As pesquisas sobre isso começaram, acho que na Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam tentando aumentar a produtividade em minas de carvão. Esses ambientes da zona rachurada, que tem que estar no desenho, eles são cheios de incerteza. Quem está dentro da zona rachurada não tem linguagem para desenvolver o que está dentro na área rachurada. O chefe da área, ele está vendo o branco e o rachurado, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. Então, em áreas de alto grau de variabilidade e incerteza, aquelas áreas desenvolvem uma linguagem. Então, assim, eu acho que cada empresa, cada organização, se procurar, tem um pequeno grupo que se beneficia altamente dessa coisa. É que hoje, com o olhar que a gente tem, isso não é tão aparente. A gente só acha que eles estão fazendo o trabalho técnico deles. E eu acho que chamar esses exemplos para criar essa consciência de que, nossa, olha como eles trabalham, olha que interessante, pode ser um outro jeito de você ganhar atenção para escalar esse jeito de pensar, né? Então, essa seria o my take. Tenta encontrar algum lugar perto de você que já faz. 5% de você já faz, você só não sabe. Beleza. Próxima pergunta, o Basílio levantou a mão aí. Ô, Militão, você tem muita experiência em empresas de todos os tamanhos aí, pequenas, grandes corporações, tudo. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, você acha que é mais fácil fazer isso numa empresa pequena ou numa empresa grande? Porque vendo você descrever aí que você conseguiu juntar várias pessoas para 10 dias discutir um problema, assim, isso não é a cara das empresas pequenas que eu conheço, né? Mas ao mesmo tempo parece que é uma ideia nova para ser adotada por uma empresa grande também, que normalmente é mais restritiva. Então, eu queria que você me dissesse se você acha que é mais fácil na pequena ou na grande, e se você já tem algum exemplo prático assim de como vocês conseguiram fazer isso na Johnson, ou vocês estão conseguindo fazer de alguma forma na Johnson, e como que foi esse processo para dar os primeiros passos lá. Você já falou um pouquinho sobre convencer pessoas ali, quase como sendo vendendo a última esperança da pessoa, né? Mas queria que você tentasse contar um pouco disso para a gente. Tá. Eu acho que assim, ó, eu trabalhei em startup 2 vezes, empresas muito pequenas. E
Esse é um dilema interessante, porque assim, na empresa grande você tem muito recurso, mas ela tem muita inércia. Na empresa pequena, ela é altamente ágil, as pessoas são polivalentes, mas você tem muito pouco recurso. Eu acho que em empresas pequenas, as pessoas já têm mais ou menos que um mindset transdisciplinar. Todo mundo faz tudo. Eu acho que ali falta um método para organizar aquela coisa toda. E eu acho que é mais fácil escalar o pensamento numa empresa menor do que numa empresa grande. O benefício de uma empresa grande, que tem mais recurso, que tem uma rede de pessoas muito grande, é que depois que você criar um movimento, você tem muita inércia. Você tem um crescimento exponencial ali, porque você já tem as pessoas, porque as pessoas já têm o contexto do negócio e as pessoas já têm o contexto sociotécnico, o contexto sócio, elas já se conhecem umas às outras. Então, você entra numa zona de conseguir escalar muito mais rápido. Então, eu acho que assim, não sei qual dos dois é mais fácil ou mais difícil. Acho que os dois têm seus desafios, entendeu? Eu acho que, não sei, para essa eu não tenho uma resposta tão evidente assim, não. E assim, no meu caso, na minha experiência recente, a gente está tentando trazer esses conceitos em áreas muito estratégicas para poder provar que isso funciona, né? Também não tem milagre. Eu acho que ninguém vai tomar uma decisão top-down de faz isso assim, faz isso assado, porque a gente é uma empresa maior, a gente tem gente dedicada sim pensando nessas coisas. Não é muita gente, mas tem. E acho que a gente está nesse caminho mais estruturado de fazer isso. Eu comecei faz 5 anos e que a gente começou a ter mais estrutura tem uns 2. E tem um caminho muito grande, porque a gente é muito grande também. Então, é isso. Próximo aqui, o Edelcio. Vou liberar o microfone aqui. Pode. Obrigado. Primeiro, eu queria cumprimentar o Gustavo, um excelente assunto para entrar agora nos nossos corações e mentes, né? Que é como conviver e obter resultado com as pessoas. E cumprimentar o Adriano, que acertou meu nome na primeira, porque não é fácil. Eu queria saber, 2 perguntas. Qual metodologia você usou, né, nesse case que você falou, onde você teve que recolher, conversar com 50 pessoas, né? Se não falha a memória, né? Eu tenho uma metodologia que eu uso, que é de micronarrativa, que é um pouco sofisticada, dá um resultado, mas dá um trabalho desgraçado também. O que você usou para fazer esse trabalho? Tá, a gente teve um trabalho desgraçado também. E a gente, nesse projeto especificamente, a gente fez entrevistas abertas, a gente definiu uma lista de 9 personas diferentes que estavam em volta do problema, e a gente se propôs a entrevistar 5 ou 6 pessoas de cada perfil, porque a gente queria ter perspectivas muito diferentes. Então a gente fez um trabalho de listar essas pessoas e a gente contou com a ajuda de uma psicóloga que trabalha associada com a gente, que trabalha com pesquisa. E ela ajudou a gente a desenvolver os scripts de entrevista que fossem abertos o suficiente, mas fechados o suficiente para encontrar o que a gente estava mais ou menos procurando. E a gente gravou todas essas entrevistas, ou a maior parte delas, e depois a gente colocou isso em mapas de empatia. Então tem uns canvas de design que você usa para colocar isso tudo. E assim, foi um trabalho gigante, mas é que a gente tinha nesse caso muita gente para fazer. Então a gente treinou as 12 pessoas, elas de muito bom grado foram trabalhando, não foi fácil, porque não é todo mundo que sabe fazer entrevista, não é todo mundo que sabe tabular entrevista, mas a gente, depois de uns 10, 15 dias, a gente chegou lá. E a gente chegou, como você comentou, num canvas cheio de micronarrativas.
E classificar a micronarrativa não é sempre fácil. Você tem que usar um conceito mais ou menos de mapa semântico para descobrir para que lado aquilo está indo, ver se aquilo é positivo ou negativo, né? Então, é complicado. Eu usei um pouco diferente, né? Eu fiz com que o cara construísse a sua própria narrativa. Então, eu estimulei através de algumas figuras, de alguns desenhos, e que ele reproduzisse uma história que ele ouviu, que ele viu naquele ambiente, né? Aí eu analisei essas narrativas para evitar o meu viés, né? O viés do entrevistador, né? Então, o mesmo trabalho. A discussão foi só o viés. E foi interessante, mas agradeço aí, vou abrir. Eu fiz uma formação, né, em psicologia e em sociologia, depois de TI. Né? Eu trabalho em TI há mais ou menos uns 40 e poucos anos. Né? Então, já vi várias coisas acontecer e, no final, agora, de 10, 15 anos para cá, eu cheguei à conclusão que sem soft skills você não vai conseguir realizar um projeto de sucesso. Você vai implantar o projeto, sem dúvida, mas ele vai morrer, né? Porque às vezes ele não é a necessidade que as pessoas têm. Obrigado, Gustavo. Super obrigado, Idélcio. Acertei também? Também acertou. Parabéns, cara, na primeira. Próximo aí que levantou a mão, Douglas. Fica à vontade aí. Boa noite. A pergunta é referente à transdisciplinaridade, né? Que você falou ali que as fronteiras entre as partes, elas não são tão claras, né? Que aí você tem que fazer as áreas entrar numa sinergia. Por exemplo, quando a gente tem um produto e eu tenho várias áreas focadas no mesmo objetivo, como, por exemplo, desenvolvimento, operações, negócio. A pergunta é, tipo, as áreas precisam ser especialista um na área do outro para a gente gerar essa convergência, tipo, DevOps dominar desenvolvimento, desenvolvedor dominar processos de DevOps, ou você acha que tem que ter um limite nessa sinergia para não passar tanto de um limite que às vezes é o foco de um e não de outro, sabe? Tá, essa é uma pergunta interessante. E nessa zona rachurada, você precisa ter pessoa. A pessoa não precisa. A pessoa não precisa entender no detalhe o que tem do outro lado. Mas ela precisa saber mais ou menos o que tem do outro lado. É como se ela fosse capaz, é como se essa fronteira aí da figura que tem essas setas, tem que ser uma pessoa capaz de enxergar, é como se fosse um vidro. Dentro dessa área rachurada tem que ser uma pessoa que consegue ver atrás do vidro. Não necessariamente ela precisa saber tudo que tem do lado do outro silo, mas ela tem que conhecer um pouco para poder negociar. Porque senão ela fica sem poder de negociar. Então, eu acho que nessa zona rachurada, gente, a gente tem que ter pessoas que consigam conviver com ambiguidade, com pessoas que consigam entender o que tem mais ou menos do outro lado, porque já fizeram aquela função, e precisa ter pessoas que tenham capacidade de negociar. Essa é uma área de negociação, uma área de colaboração. Nesse ponto aí, então, tipo, você manter uma linguagem oblíqua dentro desse contexto é importante para as áreas poderem se comunicar. Né? Eles vão desenvolver essa linguagem. A linguagem é desenvolvida à medida que você faz o trabalho colaborativo. Legal. Entendeu? Mas assim, você só vai conseguir desenvolver a linguagem se você tiver as pessoas certas dentro daquela zona. Então, assim, ó, na zona branca, vamos pensar nessa figura que está aí na tela. Na zona branca, onde tem silo A, na parte branca, você pode ter um monte de gente que só enxerga branco e preto. Na zona cinza, na zona rachurada, a pessoa tem que enxergar cinza. Só que, ó que curioso, elas estão debaixo do mesmo gerente. E o gerente tem que ter os skills para falar com um cara que só fala preto e branco e para falar com um cara que fala cinza. E se você coloca as pessoas certas ali, naquela fronteira elas conseguem desenvolver a linguagem. Então tem uma coisa ali de escolher as pessoas certas também para aquela fronteira. Faz algum sentido para você? Faz todo sentido.
A gente tem uma pergunta aqui que chegou também pelo chat, do Rubens. O conceito está muito bem apresentado. Para introduzi-lo em uma empresa, o que é necessário? Para introduzi-lo sistematicamente numa empresa, eu não sei. Para começar, eu acho que a gente tem que encontrar um backdoor para começar. Eu acho que introduzir de forma sistemática só se a gente conseguir provar que isso funciona em algum grau para poder resolver um problema que é muito relevante para aquele grupo. Então, eu acho que das duas, uma. Ou a gente tem que encontrar, como eu falei no começo, um líder que é muito progressista e que está super interessado por coisas mais modernas. E hoje em dia todo mundo fala ágil, né? Eu estou trabalhando com o pessoal de RH, RH ágil, agilidade, RH falando de sprint. É um momento muito doido. Então, nesse grupo de gente de RH, uma dessas pessoas tenta usar os buzzwords, ela embarca. Ou, como eu falei no começo, né, que o Teco Basile citou, pega uma alma que está absurdamente desesperada por algum resultado diferente e não está conseguindo de jeito nenhum. E aí, obviamente, você tem que pegar essa chance e fazer funcionar, porque se der errado também, não sei se os céticos vão continuar acreditando em você. Então tem que introduzir isso aos poucos também, né? Porque se você vende muito e entrega pouco, você tem que fazer isso meio que na surdina para poder ganhar alguma tração. Então, eu acho que tem que encontrar, para a resposta do Rubens, acho que o melhor jeito é encontrar um backdoor para começar e não fazer muito barulho de que isso vai ser a última maravilha do mundo, porque vai ter um monte de gente tentando provar que você está errado e eles vão conseguir, porque organizações complexas são cheias de anticorpos. Vou liberar a Mônica aqui, que ela levantou a mão. Opa, boa noite, Gustavo, tudo bom? Ui. Agora a gente vivendo essa questão da pandemia, o que você classifica como o maior desafio de manter todo esse mindset rodando, com as pessoas 100% home office? Tá, então, como a gente está no meio dessa confusão, eu não tenho uma resposta. Eu consigo dizer como é que a gente está operando. A gente está operando em cima de uma rede de pessoas que já existem e já se conhecem. Então, a gente não está introduzindo novas pessoas no momento, né, em escala. Nenhuma empresa está fazendo isso. Fazer facilitação remota, eu acho que o Samuel, que está aí na linha, tem feito muito mais que eu. Eu tenho feito algumas, ele tem feito muito mais do que eu tenho feito. Às vezes eu até ajudo ele, mas funciona. Só que é uma facilitação assíncrona. Aquela coisa que você iria fazer em 2 dias, todo mundo dentro de uma sala, você vai fazer espaçado em 5 dias, sessões de 2 horas. E dá para chegar no mesmo resultado, é mais devagar, o engajamento é difícil, o facilitador tem que saber ler as caras das pessoas, tem que ter um certo grau de empatia. Funciona. Eu estou gostando desse modelo, porque nesse modelo tem tarefa de casa. Então, quando eu estou fazendo determinados projetos, eu passo tarefa de casa para as pessoas, elas chegam na próxima sessão, metade delas pensou, outra metade não fez. Mas dá para fazer. A dúvida que eu tenho para o longo prazo é se isso for permanente, como é que a gente vai conseguir formar novos grupos? Porque, pelo menos eu estou num modo onde tudo é uma transação, tudo é uma reunião, tudo é um ticket. Aparece na minha agenda um ticket, eu vou lá e entro na reunião. Ninguém toma café comigo, ninguém almoça comigo. E assim, essa parte essa pandemia fez todo mundo virar técnico. O sócio do sociotécnico muito rapidamente foi embora, porque as pessoas se encontravam no café, elas conversavam no almoço. Tem uma dimensão do desenvolvimento da cultura que não acontece nessas transações. A gente, pelo menos eu, quando eu estava normal no escritório, só de passar assim perto, né, eu tenho um grupo grande, eu sabia se tinha alguma coisa certa ou alguma coisa errada. Parece que tem uma zona energética quando você passa perto tem uns sensores, né? Você bate o olho, você vê uma pessoa que essa pessoa não é assim. E isso se perdeu. Então, como é que a gente vai fazer isso no futuro? Eu não tenho uma resposta. Eu acho que trabalho remoto é uma tendência que não volta mais. Eu não acho que um cara que mora na Zona Norte vai para Berrini todo dia mais. Esquece. A gente vai ter que ter uma regra para recuperar essa parte do sociotécnico. Talvez todo mundo vai na segunda, quarta, sexta de manhã.
ou foge dos horários de pico, em algum grau a gente vai ter que parar no meio do caminho. Essa coisa de ficar 6 horas no Zoom ou no Teams todo dia, eu não sei se ela dá conta de desenvolver times que são socialmente integrados de verdade. E eu acho que o que é mais assustador do ponto de vista das empresas e da cultura das empresas, essa frase nem é minha, é de uma amiga minha, de uma hora para outra, as empresas viraram a sua própria experiência com a empresa. Porque quando você ia no escritório e você almoçava com mais 5 pessoas, você tinha o direito do contraditório. Nossa, eu tenho uma relação péssima com o meu chefe. Aí o outro ia dizer, não, mas eu não tenho, mas fulano é legal, muda para aquela área. Tinha uma zona de troca. Essa zona de troca sumiu. Como as empresas vão manter engajamento dos funcionários, se isso continuar do jeito que é por muito tempo, sabendo que todas as empresas são iguais, usam quase o mesmo laptop, e a empresa para o cara virou o chefe, que muitas vezes é o cara com quem ela mais fala, é uma boa pergunta. Eu não tenho uma resposta, não vou ter por um bom tempo uma resposta para isso. Aí, eu nem sei. Abre o microfone do Rubens. Ô Rubens, você tem uma opinião sobre isso? Eu não tenho, eu só estou assustado. Pergunta fácil essa, né? Acho que realmente é um grande desafio que a gente está passando de compreender outras formas de se relacionar e de construir vínculos, né? A gente tem vários graus de vínculos que a gente estabelece com as pessoas. E o que o online permite são os vínculos básicos. Os mais sutis são mais delicados e demoram mais tempo para serem formados. Então, acho que esse realmente é uma grande incógnita, né, que nós estamos vivendo enquanto tendência, como, de fato, lidar e desenvolver esses outros vínculos. Porque senão fica realmente muito cabeça só, né? Tem muito papo cabeça e pouco vínculo, de fato, de dedicação, de um comprometimento mais profundo e de uma realização também. Então, acho que fica um espaço, talvez ficar uma coisa meio estéril, né, do ponto de vista de criação. Mas não dá para saber de fato, né? A gente estamos, na verdade, desenvolvendo outras formas. Mas é um desafio. É muito doido, né? Aqui na Guide a gente tem conduzido algumas interações, umas facilitações, algumas dinâmicas de design thinking e, de fato, é sempre uma aventura, né, fazer isso remoto. Você sempre tem que fazer algumas adaptações. Não dá para você achar que você vai ter conseguir fazer no mesmo time box, com as mesmas dinâmicas, as mesmas ferramentas, né? As coisas levam mais tempo, as conversas são um pouco mais demoradas, mais travadas. Você tem que se adaptar mesmo, né? Não, e olha como para esse ponto do que a gente está falando aqui, olha como a mesma coisa é boa e é péssima. Né? Tem essa questão do desenvolvimento, das conexões, né, que o Rubens estava falando aí também, e assim, fazia 2 anos que eu queria falar com uma pessoa e não conseguia, porque ela vivia viajando. Agora ela está em casa. Eu mando um WhatsApp para ela e falo, eu quero falar com você na sexta. Ela pode. Então, é muito maluco, né? Ao mesmo tempo que a gente perde um monte de coisa, a gente ganha um monte de coisa também. Então, nada é tão preto e branco nessa nova realidade que a gente está vivendo aí, né? Mas vamos ver. O tempo dirá o que vai acontecer. Beleza. Caio, Opa. próximo aí. Não, eu queria só complementar essa parte aí do remoto, que eu acho que a maior dificuldade que a gente acaba tendo em fazer dinâmica, em reuniões, é o foco da pessoa. Acho que a gente está em reuniões, você vê pessoas fazendo outras coisas, acaba que ela fica com o chat aberto, conversando e fazendo a reunião. E várias vezes, até comigo mesmo, eu estou prestando atenção em outra coisa e acabo tendo que pedir para o pessoal falar de novo, porque eu não estava prestando atenção. E até estou tomando esse cuidado de, quando está na reunião, estar na reunião mesmo, até fico parando de olhar um pouquinho para a tela, para o chat, para não atrapalhar, né, a reunião. Então, acho que era mais isso. Acho que a mais dificuldade aí para mim no remoto é conseguir manter o foco das pessoas. Principalmente assuntos que a gente quer passar, né, de informativo para os times, falar assim, a gente tem que fazer assim, assim. E muitas vezes a pessoa está focada em outra coisa, acaba não prestando atenção.
Ô Samuel, eu perdi alguma coisa aí de facilitação remota? Você que é o mestre da facilitação remota por aí? Você abriu o microfone do Samuel? Eu já liberei. Conseguiu, tá aqui, tá aqui. Não, acho que não. Assim, a única coisa que eu complementaria dessa conversa, assim, sim, tudo que vocês falaram está correto. Eu acho que a gente vê isso acontecendo o tempo todo, levar mais tempo, o foco, tudo isso é importante, mas para mim, nesse ponto que o Rubens trouxe, que você trouxe, Militão, dessa conexão que é mais difícil online de ser criada, para mim o facilitador entra nisso também. Ele precisa ter essa consciência de que ele tem um papel em ajudar, em facilitar nessa criação. Então, é um desafio, mas torna o trabalho do facilitador mais difícil e mais interessante ao mesmo tempo, porque ele começa a entrar num lugar onde normalmente já estava pronto. E agora ele tem esse papel nos grupos. E é interessante quando você começa a fazer, obviamente, nas primeiras vezes com aquele grupo, a coisa fica um pouco mais travada, mas depois você começa a ver essa relação surgindo, essa confiança surgindo, essa empatia surgindo, é bem bacana. Não falei que ele era o mestre da facilitação remota? Eu falei. Ô Samuel, aproveitando, quero tirar uma dúvida contigo. Sobre essa parte do que a gente estava falando de remoto, você acha que é papel da empresa criar dinâmicas ou criar reuniões para criar esse, como falar, criar esse contato, criar esse espaço para as pessoas poderem socializar, né? Samuel, Samuel. Eu nem coloco na conta da empresa como instituição, eu coloco na conta do gestor funcional como papel dele. E aí sim, eu acho. Eu até escrevi sobre isso uma vez. Eu tinha uma reunião semanal onde eu começava com a seguinte pergunta: como você está se sentindo hoje? E a gente gastava meia hora lá respondendo essa pergunta. E, assim, sem sombra de dúvida, era a reunião mais animada da semana. E aí tinha gente que chorava, tinha gente que compartilhava coisas, mas era o que criou uma conexão muito forte no time. Então, sim, respondendo, Caio, o seu ponto, é função, sim, da empresa criar este ambiente, este lugar. E aí, para mim, é função do gestor, do líder daquele time em especial. Legal, obrigado. Turma, eu ia propor aqui para a gente, o pessoal da Guide, para a gente tentar criar um grupo de trabalho nesses moldes aí que o Militão está mostrando para a gente, para tratar o trabalho remoto. Né? Assim, eu tenho uma visão de que muita coisa melhorou, algumas coisas a gente perdeu, mas eu queria partir do princípio, vamos pensar que algum dia que não existia internet, que não existia Zoom, inventaram o escritório para a gente ir lá trabalhar. Mas será que precisa mesmo? Será que se não existisse isso antes, hoje precisaria? Será que se a gente nunca tivesse feito uma reunião presencial, a gente achar que isso era necessário? Acho que a gente pode tentar pensar isso por uma outra ótica e talvez usar vamos fazer um design thinking sobre isso. Acho que pode ser um exercício bem bacana para a gente fazer a próxima semana, talvez. E assim, só para complementar o ponto do Basílio, olha que interessante. Essa minha amiga que eu falei, que eu nunca consegui falar com ela porque ela estava viajando, ela trabalha numa empresa que não tem uma sede física. Ela nunca foi na sede dessa empresa, eles são todos remotos. Ela é uma das 2 funcionárias que eles têm em Phoenix, e é tudo remoto. Então, para o ponto do Basílio, tem de tudo um pouco aí, e acho que dá para ficar filosofando sobre essas dinâmicas aí um tempão. Mas, Militão, você acha que essa empresa já foi criada remoto?
Acho que essa Ela já foi transição forçada... criada 100% remota. Já. legal. Ela nasceu remota, ela ficou remota e ela só foi trabalhar lá porque ela era remota, porque ela falou, não quero mais viajar, ela tinha um filho pequeno e falou, não, eu vou montar um escritório no fundo da minha casa e vou ficar aqui. E ela fica lá, trabalha com eles, agora ela só está fazendo conferências virtuais e acho que dá para a gente aprender com esses diferentes cenários aí. A gente tem um fornecedor, cara, assim, que é engraçado, a IntelliTrader, o Adriano, que você conhece também, lá o Rodrigo, né? Rodrigo Strauss. Uhum. Eles sempre foi remoto, eles nunca quiseram ter escritório, isso já tem empresa, acho que uns 10 anos já. E inauguraram escritório em março esse ano, porque achavam que precisavam. O escritório durou 2 semanas, já fecharam, cancelaram o contrato de aluguel, foi tudo assim, muito rápido. Eu acho legal essa ideia da gente fazer o challenge dos princípios básicos, né? Isso que o Basílio falou, né? Como se não existisse. Acho que é um exercício bem interessante que a gente tem que se desafiar bastante para poder pensar assim, né? Pensar bastante fora da caixa mesmo. Gente, eu acho que tem mais alguma última pergunta aí. Senão, tem uma última pergunta aqui, da Karen. Atualmente, como ter certeza de que contamos com as pessoas certas e diversas no time? O que buscar? Ela colocou no chat aqui? Colocou. Tá bem no começo lá. Vou mandar aqui novamente. 7h38. Como ter certeza de que contamos com as pessoas certas e diversas no time? O que buscar? Eu acho que a gente tem que ter processos diversos de contratação dessas pessoas. A gente tem que trazer pessoas com backgrounds diferentes, assim, ó. Como eu falei, mesmo em IT, eu estou trabalhando com uma psicóloga, porque a gente viu que a gente precisa. Então, a gente tem que garantir que os processos trazem diversidade para mesmo, os processos seletivos, né? E assim, também não adianta trazer essas pessoas e não escutá-las depois. Tem que ter um processo para escutar essas opiniões, que é mais isso que eu e o Samuel a gente estava falando sobre facilitação e tal. E eu acho que quanto mais a gente tiver opiniões diversas de todos os tipos, diverso pode ser diverso, classe social, pode ser diverso, formação, pode ser diverso de todo tipo, e conseguir ouvir essas vozes, mais a gente vai ter o contraditório. Porque é nessa fronteira do histograma, de quando a gente conversa com as pessoas, que tem as opiniões mais radicais do que a gente não está fazendo bem. Então a gente tem que trazer essas pessoas para dentro, tem que ouvir. E cada vez tem que trazer mais. Eu acho que gênero é uma, raça é outra, classe socioeconômica é outra. E tem muitas empresas pensando nisso no momento. Acho que faz todo sentido, tá? Eu acho que esse ponto conversa bastante com o momento, né, que esses assuntos que você citou agora, né, que estão bastante em discussão, né, de diversidade, de você buscar pessoas com background diferente, né, não adianta ter todo mundo lá que se formou na PUC, USP, não sei o quê, porque todo mundo vai ter o mesmo background, vão ter as mesmas histórias, as ideias vão estar muito enviesadas na mesma direção, né. É isso aí. Eu acho que é um desafio que está todo mundo buscando. Agora, a próxima grande coisa que a gente vai ter que todo mundo corre para a mesma direção, todo mundo junto, né? Agora vai ter uma corrida muito grande por trazer diversidade para dentro das empresas. Tem muita gente falando disso agora. Acho que é a próxima grande coisa que vai todo mundo correr atrás. Mas não adianta trazer se a gente não conseguir ouvir. Tem que ter mecanismo para ouvir essas pessoas. Gente, acho que a gente está chegando no finzinho. Deixa um feedback para mim, tem algumas perguntas lá. Fala se vocês gostaram, uma coisa que você gostou, uma coisa que você não gostou. É a segunda vez que eu falo sobre isso e tem vou falar nas próximas semanas de novo partes disso e me ajuda. Super obrigado e vou passar para o pessoal da Guide para eles acabarem aí. Joinha. Valeu. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Hoje a gente teve uma participação bastante grande aí de pessoas de fora da Guide. Acho que o Gustavo trouxe um apoio forte aí.
queria agradecer a participação de todos, queria agradecer bastante o Gustavo aí, acho que a apresentação foi legal e a discussão foi ainda melhor, né? Acho que é nosso objetivo com essas séries de webinar que a gente está fazendo é justamente isso, né? Da gente motivar essas discussões, ter essas conversas que são mais legais do que a gente simplesmente ver uma palestra, um vídeo que pode estar no YouTube ou qualquer coisa do tipo, né? Acho que é bem legal aqui para ter essa troca de experiências. Muito obrigado a todos. E aí fiquem de olho no nosso LinkedIn. A gente está fazendo essa dinâmica aí mais ou menos uma vez por mês. A gente vai ter mais uma ainda esse mês aqui, porque a de outubro, essa daqui era para ser em outubro, acabou atrasando, mas a gente vai ter aí mais para o fim do mês uma próxima dinâmica também para a gente falar um pouco sobre agilidade. E aí fiquem de olho no LinkedIn, que a gente vai anunciar lá quando tiver um pouco mais próximo. Gustavo, não sei se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, a gente encerra por aqui. Super obrigado pela participação aí, foi super divertido. E assim, deixa eu voltar no meu primeiro slide aqui, eu ainda estou compartilhando, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Quer ver? Eu vou voltar nesse slide aqui. Peraí. Vou voltar nesse aqui, ó, no começo. Opa. Vou deixar vocês com esse aqui, se eu conseguir. Peraí. Deixa eu parar. Muita tecnologia. Né? Complementando também, a gravação vai estar no YouTube, tá? A gente divulga também no LinkedIn a gravação. Então, quem quiser, vou deixar alguma coisa. Vocês com esse aqui, ó. Estão vendo aí? Sim. Assim, gente, se vocês querem ficar bons em alguma coisa que vocês acreditam e que interessa, falem. Quando você fala, você se escuta e quando você conversa, você aprende alguma coisa. Então, tente explicar. Acho que as pessoas têm que falar mais, tem que ter o tempo para estudar, tem que ter o tempo para ler um livro, estudar também é trabalho, e tem que ter o tempo para falar sobre essas coisas, porque é no debate que a gente melhora aquela ideia que a gente tem na cabeça. Então, super obrigado, boa noite, até mais, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.